Olá, esse vídeo tutorial é uma cortesia de Rogério Martins Arquitetura.com.br e direto ao ponto treinamentos.blogspot.com.br. Obrigado pela sua visita. Então é isso aí, como eu estava falando, essa organização de layers para desenho consiste na organização das camadas, né? Então, imagine aí que você tem um desenho pronto, mas que ele pode ser organizado em diferentes camadas, como se ele fosse feito em folhas transparentes e cada elemento do desenho estivesse numa folha transparente, carroceria, rodas e vidro, por exemplo. Quando eu sobreponho essas camadas e alinho as camadas, eu tenho o desenho organizado em camadas, né? Então esse é o conceito básico de layers aí que permeia muitos outros programas. Então, por exemplo, neste arquivo aqui de exemplo, nós temos um desenho organizado em layers. A organização de layers acontece principalmente nesse painel aqui, ó, o painel Layers. Mas além desse painel, existe um subpainel muito importante, que é esse aqui, ó. Certo? Que é esse primeiro aqui, ó. Então aqui eu diria o seguinte, que aqui nós temos uma visualização dos layers de forma resumida. E aqui uma visualização dos layers de forma expandida, certo? Então se você simplesmente vier aqui, ó, e clicar aqui, você vai ver uma série de layers que estão criados para esse arquivo, né? Então aqui eu tenho, lembrando, né, daquele conceito da folha transparente. Então eu tenho uma folha transparente aqui que abriga os textos, outra que abriga a estrutura, no caso só esse pilarzinho aqui é a estrutura, outra que abriga as paredes, então todas as linhas que estão em verde aqui são as paredes, estão nesse layer, aqui as janelas e assim sucessivamente, né? Quando eu clico aqui, ó, em Layer Properties, ele abre esse outro painel que mostra as mesmas informações, ó lá, os layers que estão criados. Ele mostra as mesmas informações que apareceram naquela primeira tela e informações adicionais, certo? Então são dois comandos importantes aqui, ó. O comando de layers aqui, ó, o acesso simples, né, aqui, ó, onde eu tenho o nome do layer, cadeado, sol e lâmpada, ok? Já explico o que são cada um deles. Então aqui tem o nome, a cor, cadeado, sol e lâmpada, certo? Aqui em Layer Properties, que eu posso entrar aqui ou digitar LA, eu tenho o nome do layer, cadeado, sol e lâmpada, a cor também, e tenho outras propriedades layer a layer, certo? Eu já falo mais sobre elas. Aqui, então você pode observar essa organização. Eu vou trabalhar primeiro só na lâmpada, aqui, ó, na lâmpada de cada um dos layers. Essa lâmpada liga ou desliga o layer, ou seja, deixa o layer visível ou não. Então, por exemplo, se eu apagar a lâmpada do... Aqui, ó, tá vendo? Turn a layer on or off. Transforma um layer, torna um layer ligado ou desligado, certo? Então se eu vier aqui no layer paredes e apagar a lâmpada dele, as paredes somem do desenho. Elas foram apagadas? Não, elas só estão desligadas. Estão num layer desligado. Se eu desligar as janelas, ele está me dizendo aqui que o layer que eu estou querendo desligar é o que está sendo usado no momento, tudo bem. Desliga. Se eu vier no layer achuras e desligar, certo? Eu posso desligar a visualização das achuras. Se eu desligar o layer textos, vai subir esse aqui, ó.
texto, certo? Se eu desligar o ler portas, desligo. Se eu desligar o ler, olha lá, para descobrir em que layer um objeto está, eu clico nele e observo aqui, ó. Ele está no layer projeção, tá vendo? Projeção. Então venho aqui e desligo projeção. Se eu desligar o layer cotas, as cotas somem. Se eu desligar o layer estrutura, a estrutura some. Então, quando eu desligo os layers, os objetos que estão desenhados neles não ficam mais visíveis. Eu posso vir aqui, por exemplo, abrir uma janela, ó, que nada vai ser selecionado. Nada vai ser selecionado, porque está tudo desligado, né? Então se eu ligar aqui o layer cotas novamente, agora fizer a mesma coisa, ó, aí sim esses objetos são selecionados, certo? Então o primeiro aspecto de controle de layers importante é esse ligar e desligar, certo? E assim eu consigo ver quais são os elementos que estão no desenho. Então, usando esse arquivo que você tem aí, exercite um pouco agora aí, ligando e desligando os layers, fazendo esses controles, tá? Exercitem um pouquinho que eu já continuo falando dos layers então. Joia? Bom, então esse controle básico aí de ligar e desligar o layer, ele já está aí bem entendido. Continuando então essa parte dos layers, a gente tem também os recursos de trancar ou bloquear o uso de um layer, né? Aqui, ó, quando você para aqui, ele dá a informação aqui, ó, lock, que é trancar, ou unlock, destrancar um layer. Então, por exemplo, se eu vier aqui e trancar o layer cotas, perceba que ele fica um pouco mais escuro, um pouco esmaecido aqui, né? E quando eu paro sobre ele, eu até consigo selecioná-lo e tal, mas se eu usar, por exemplo, Command Erase de apagar, ó, tentar apagar esse conjunto de cotas que está nesse trecho, ele não seleciona, ó. Consegui apagar só os outros elementos, mas os layers não foram apagados porque eles estão trancados. Então mesmo se eu vier aqui, por exemplo, e apagar o desenho inteiro, os layers continuam lá. Eles ficam imunes à seleção, certo? Qualquer coisa, se eu quiser mover, por exemplo, quero mover isso aqui, tal, movo daqui para cá, tudo move menos as cotas, ficam trancados. Então o cadeado, ele serve no AutoCAD para indicar que o layer está trancado, não disponível, né? Não disponível, não sujeito às ações de seleção. Então, quando você quer impedir que algum objeto seja acidentalmente selecionado, mas que ele continue visível, você deve trancá-lo. Então aqui, ó, nem cotas e nem paredes serão selecionados. O resto eu apago. Vamos supor, eu não gostei, eu queria esse desenho, mas queria o desenho sem cotas, né? Eu posso, primeira coisa, vir desligar o layer e aí faço a impressão. Não, mas eu não queria nem que ficasse um layer desligado. Eu gostaria de apagar as cotas mesmo, né? Então eu poderia, tem outra forma de fazer, mas eu poderia, por exemplo, bloquear todos os outros layers, trancar todos. E aí eu venho aqui, poderia dar um erase, né? E aí tudo ficaria ali. Mas isso aí eu não precisaria, né? Eu poderia apagar na mão mesmo, né? Porque ali tem poucas cotas, né? Mas se eu quisesse apagar todas essas cotas aqui, por exemplo, desse desenho que já é um pouco maior, que está no layer cotas também, né?
Eu poderia vir aqui e fechar todos os demais layers. Posso fazer por aqui também, ó. Tanto faz, eu posso vir aqui, selecionar todos, venho e tranco todos, ó. Aí venho no layer cotas, destranco só o layer cotas, fecho aqui. Olha lá, estão todos trancados, menos os layers cotas. Aí eu dou um erase aqui, ó, e aceito, certo? Tirei todas as cotas do desenho, só pelo processo de layers, só pelo processo de controle do cadeado. Se eu quiser simplesmente não exibi-las, eu poderia desligar a visualização delas aqui, certo? Então o controle de layers também tem essa possibilidade de trancar ou destrancar o cadeado, que é autorizar ou proibir a edição dos objetos que estão naquele layer. E aí, por fim, tem aqui a coluna do freeze, né? Freeze é congelar, né? Ele frisa, frisar, né? Também ele congela. Então, olha só que interessante. Se você vier aqui no layer paredes e frisar o layer, congelar o layer, ele sumiu, certo? Se você descongelar o layer paredes, ele reaparece. Então, qual que é a diferença do freeze pro ligar ou desligar, do congelar pro ligar ou desligar? A diferença é o seguinte: é que quando você desliga um layer, ele continua sendo processado na memória do arquivo. Quando você congela um layer, ele deixa de ser processado na memória do arquivo. Então, o que acontece às vezes é que você tem um desenho muito grande e que você não pode que de repente você não tem, o desenho está tão grande, desculpe, que o desenho está tão grande que você está perdendo capacidade de processamento. Sua máquina está começando a sofrer para fazer o processamento daquele arquivo, né? E tem um monte de layers que você não está precisando usar, que só estão consumindo memória do seu arquivo, deixando o seu trabalho mais lento e tudo mais. Então, nesse caso, você pode escolher, né? Imagina esse arquivo nem é tão grande, mas tem muitas informações, né? Então, vamos supor que eu estivesse trabalhando, mas ele está muito pesado para processar. Então eu poderia vir aqui no layer arc cotas e congelá-lo, né? Então aqui congelei o layer. Agora ele deixa de ser computado na memória do arquivo enquanto ele está congelado. É como se eles tivessem sido apagados e os processadores não precisam aí organizar, processar todas as informações desses layers, certo? Então essa é a diferença básica aí do ligar e desligar para o congelar ou descongelar, certo? Então beleza, então vamos lá. Visto essa diferença, agora eu vou mostrar como organizar um desenho em layers, tá? Eu só já mostrei essas primeiras ferramentas para vocês verem como elas, de maneira introdutória, como elas funcionam aí. Então a gente já continua com um exercício na sequência.